anos, muitos. E quando eu era criança, eu sempre costumava ouvir dos irmãos, e às vezes até dos meus pastores, que esse momento é o momento da comunhão, é o domingo da comunhão que nós temos na igreja. E agora eu fico pensando, né, será que apenas este momento é o momento da nossa comunhão com Deus? Será que este momento é apenas o momento da nossa comunhão com o Senhor? Será que esse é apenas o seu momento de comunhão com Deus? Ou isso aqui é apenas resultado do que fazemos todos os dias da semana? Porque se não for resultado da semana, dos dias que já passaram e dos dias que vão começar, então eu fico pensando que a nossa comunhão está cortada em algum lugar. Nossa comunhão com Deus está em algum lugar cortada. Mas já que esse momento também é de fato momento de comunhão com Deus, eu quero ler um texto da palavra de Deus e do fundo do meu coração, irmãos, eu quero que a palavra de Deus fale com você. Eu quero que a palavra de Deus fale com todos nós, nessa noite, nesse tempo que a gente saiu de casa para vir aqui. Esse tempo não pode ser em vão. Não pode ser em vão para a nossa vida, não pode ser em vão para os nossos relacionamentos, não pode ser em vão para a nossa vida com Deus e nossa vida com o próximo. Não pode ser em vão. Senão era melhor ter ficado em casa. Se for em vão, então é melhor a gente ficar em casa, descansando da semana, do trabalho. Vai começar segunda-feira, uma outra semana, e a gente muitos de nós já estamos pensando, né, no cansaço da próxima semana. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar hoje à noite com os irmãos está em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia ou nos telões a leitura desse texto. E enquanto lemos, minha oração é que o Espírito de Deus que habita em nós já esteja nos dando compreensão. E se isso acontecer, eu nem precisaria falar absolutamente mais nada. Mas o texto diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a gente tem já começado esse momento da pregação da palavra de Deus, falando sobre comunhão. Mas o que será comunhão? Parece que esse texto traz essa ideia mesmo de comunhão. Então, comunhão é o ato
de compartilhar e conviver. Significa compartilhar a mesma fé. Será que compartilhamos a mesma fé ou nós temos aqui fé diferente? Compartilhar a mesma fé, o mesmo amor, as mesmas necessidades. Compartilhar significa uma troca. Significa trazer o outro para perto. Não dá toda vez compartilhar à distância, longe. Para compartilhar a fé, para compartilhar o amor, nós precisamos estar em comunhão. Se não tivermos em comunhão, então não vamos conseguir compartilhar, e isso então não é comunhão. Comunhão é uma união, é harmonia ou participação conjunta. Isso é comunhão. Então, chamar esse momento de comunhão é importante, mas ele não começa e termina aqui. Essa comunhão tem que durar o resto de nossas vidas. Porque se não for assim, então não é comunhão. Comunhão é participar do mesmo culto a Deus. Isso também é comunhão. É participar, não é assistir o culto. Não é cruzar os braços e ficar no seu lugar. Participar é adorar a Deus, é louvar a Deus, é se importar com a palavra de Deus. Isso é participar. Então, se a gente vem aqui para assistir o culto, você pode assistir online, na sua casa. Os cultos aqui são passados online. Mas se nós viemos aqui por causa da comunhão, isso então se intensifica em nós, porque estamos participando de um momento de adoração a Deus. Então devemos participar com todos os que estão presentes. Esse texto que nós lemos começa falando de coragem. Não sei se você percebeu. Começa falando de coragem. E a palavra que aparece aí é intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem. Intrepidez tem a ver com isso, com coragem, com ousadia, com ação de quem não tem medo. Isso é intrepidez. Não ter medo. Mas de que a gente não tem medo? A gente não tem medo de entrar na presença de Deus. Lembram lá do Antigo Testamento? O sacerdote entrava uma vez por ano, por pouco tempo, no tabernáculo, e entrava pelo caminho, ele não podia errar o caminho, e ele não podia errar qualquer uma das tarefas que ele tinha que fazer ali dentro, até chegar onde estava a Arca da Aliança. Ele tinha que levar o sacrifício vivo, um cordeiro. Esse sacrifício tinha que ser morto. E ele tinha que aspergir o sangue daquele animal sobre a tampa da arca. Porque dentro da arca estava a lei que foi quebrada no coração daquele povo e no nosso coração também. Fazendo isto, o sumo sacerdote, ele estava apontando para algo muito maior do que aquele momento em que ele entrava lá no tabernáculo e ia até na direção do Santo dos Santos. Era esse lugar chamado Santo dos Santos, onde ele aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que a gente pode chamar de tampa de pecados. O pecado do povo estava ali. A lei foi quebrada. Eles quebraram a lei de Deus, desde Adão.
a lei de Deus foi quebrada. Por isso, os homens morreram. Assim, para que o sacerdote não morresse, ele tinha que entrar fazendo exatamente, absolutamente tudo o que estava prescrito para ele fazer ali dentro. Ele não podia, de maneira nenhuma, fugir de todas as tarefas. Ele não podia ir com qualquer veste, era uma veste especial para ele entrar lá por algum tempo. Era uma comunhão por algum tempo. Mas o autor, o escritor dos Hebreus, aos Hebreus, está dizendo que agora nós podemos entrar sem medo. Repita, por favor, eu posso entrar sem medo. Eu só ouvi a voz dos presbíteros. Eu posso entrar sem medo. Melhorou, mas muita gente não disse ainda. Você está com medo? Eu espero que não. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus, para ter comunhão com Deus. Era necessário que o sumo sacerdote seguisse o caminho que tinha sido determinado para ele. Para nós é exatamente do mesmo jeito. Nós não podemos errar o caminho, e não podemos esquecer o caminho, e não podemos mudar o caminho, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém entra em comunhão com Deus, ninguém chega na presença de Deus, a não ser por Ele. Para nós é do mesmo jeito, não podemos mudar o caminho. Só entramos na presença de Deus, só temos comunhão com Deus por meio de Jesus. Somente por meio de Jesus. Agora, nossa comunhão com Deus não se interrompe. A do sumo sacerdote se interrompia, porque era só por alguns momentos, mas a nossa não. Por que será que a nossa não se interrompe? É porque quando o sumo sacerdote saía de lá, do tabernáculo, ele e todo o povo ia seguir a vida. Mas aquele era o momento de comunhão na presença de Deus, na presença do Santo dos Santos. Era aquele momento. Mas agora não. Sabe por quê? Porque Jesus, o grande sacerdote, ele é maior do que o sacerdócio levítico, ele é maior do que Arão, ele é maior do que todos os sacerdotes. Ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Ele não entrou com sangue de animais, ele entrou com seu próprio sangue, oferecendo ali diante do Pai. E aquilo estava dizendo para o Pai: Pai, eu perdoei os pecados do Chaguinha. Eu perdoei os pecados do pastor. Eu perdoei os pecados do Michel, do João, do Felipe. Isso que Jesus estava dizendo. Pai, eu já perdoei, derramei o meu sangue por eles. O que devia ter acontecido com eles, aconteceu em mim. Eu fui machucado. Eu fui pregado na cruz. Eu derramei todo o meu sangue. Para que pessoas como nós tivéssemos acesso à presença de Deus, com os nossos pecados perdoados. Oh, que aleluia bom a gente ia dizer agora, hein?
Isso então é o princípio do texto. É o princípio do texto. Mas o texto tem muito mais para dizer para nós hoje à noite, e se não der nesse tempo que a gente tem aqui, a gente fica à madrugada. Alguém diz misericórdia, né? Mas olha só, queridos, nós temos aqui no texto 4 palavras-chave. As 2 primeiras palavras aponta, indica nossa comunhão com Deus. Quais serão essas palavras, né? A primeira palavra é aproximemo-nos. Aproximemo-nos. É a primeira palavra. Qual é a primeira palavra? Diga para você mesmo, eu posso me aproximar de Deus. Aproximemo-nos. Lá no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia se aproximar de Deus. O povo não. Mas era como se o povo estivesse sendo representado, e estava mesmo sendo representado pelo sumo sacerdote. É como se o povo estivesse entrando também junto com ele, trazendo isso para Jesus. Quando Jesus entrou, quando ele voltou para o Pai, é como se nós estivéssemos voltado com ele, é como se estivéssemos entrado junto com ele, para nunca mais sair de lá. Essa é a coisa mais importante da nossa vida, da nossa história e do nosso futuro, porque não entramos para passar algum tempo. Jesus não entrou para passar um tempo na presença do Pai, é para sempre. A salvação é para sempre, a vida eterna é para sempre. Aproximemo-nos. De que maneira a gente precisa se aproximar? Primeiro, com sincero coração, sem fazer de conta, né? Eu estou fazendo de conta que eu estou aqui me aproximando de Deus, estou fazendo de conta que eu estou no culto, mas a minha cabeça, a minha mente está longe daqui. É sem faz de conta. É possível ter comunhão com Deus sem fazer de conta. Com sincero coração, em plena certeza de fé. Ora, a fé já é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Mas aquilo que eu não vejo não significa que não é real. Em plena certeza de fé. E depois ele diz, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso é limpeza total. Jesus nos limpou completamente com o seu sangue, com a sua morte e na sua ressurreição. A segunda palavra desse texto que eu quero chamar a atenção para vocês, por vocês, a segunda palavra é guardemos. Qual é a primeira? E a segunda? Guardemos. Guardemos. O que deveria ser guardado? O escritor de Hebreus diz o que devia ser guardado, né? Ele diz que devemos guardar firme. Significa não abrir mão das promessas. É sobre isso que ele está falando. Não abrir mão das promessas. Quais as promessas de Deus para nós? E as promessas de Deus para nós é de salvação. É de salvação. Essas são as promessas de Deus para nós. Mas o texto diz, por que a gente deve guardar firme as promessas? Porque aquele que prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel, ou seja, aquele que prometeu vai cumprir na sua vida as promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Não é promessa de pastor, é promessa de Deus, da sua palavra. Tem que estar na palavra.
Se não estiver na palavra, não leve a sério. Se você não encontrar na Bíblia, não leve a sério. Então, eu disse que as duas primeiras palavras têm a ver com a nossa comunhão com Deus. Mas são 4 palavras. Qual foi a primeira? E a segunda? Guardemos. Então, a gente já sabe 2 coisas muito importantes, Henderson. Primeiro é que eu posso me aproximar. Eu posso ter comunhão com Deus. É isso que o escritor está dizendo. E em seguida ele diz que eu preciso guardar firme a promessa, porque aquele que prometeu é fiel. As 2 últimas palavras das 4 indicam, agora olha bem o que o escritor de Hebreus colocou nesse texto. As outras 2 palavras têm a ver com a comunhão entre nós. Mas começa com a comunhão com Deus. Eu quero dizer, não haverá comunhão entre nós se nós não tivermos comunhão com Deus. Nós podemos dar tapinha nas costas, sorrir, mas comunhão é outra coisa. Comunhão é viver com, apesar daquilo que a pessoa é. Isso é comunhão. Isso é comunhão. A terceira palavra, então, que tem a ver com a comunhão daqueles que foram redimidos por Jesus, é que nós devemos considerar uns aos outros. Essa palavra considerar é muito importante. Que parece uma palavra qualquer, mas o que o escritor está dizendo quando ele usa a palavra considerar? Considerar é observar, olhar com atenção, olhar novamente, para não desprezar, mas para encontrar motivos para estimular ao amor e às boas obras. Olha como muda, né, nossa compreensão. Considerar é olhar de novo, é um segundo olhar. Mas esse olhar não é para desprezar a pessoa, não é para desprezar o outro, mas chamá-lo para perto. Trazê-lo para perto. Sentar com ele. Se for possível, comer 10 tambaquis e um paneiro de farinha. Que é para dar bem tempo, não é? Antigamente se usava o sal, né? Comer 1 quilo de sal. Eu não sei se eu já disse, mas eu pensava que era um pacote de sal, cada um com uma colher, e vamos comer o pacote de sal. Nada, com quantos alimentos eu tempero 1 quilo de sal, né? É tempo, é estar juntos, é trazer para perto. Isso é comunhão. Considerar é esse segundo olhar, mais demorado, para descobrir se o outro está cansado. E aí então eu posso estimulá-lo, eu posso trazer para ele força para continuar. Às vezes, irmãos, nós ficamos cansados de muitas coisas, mas a gente não percebe isso porque não consideramos, não olhamos, não damos um segundo olhar, não olhamos de novo, não observamos o outro. Mas é possível que entre nós tenhamos irmãos e irmãs cansados. Mas nós não chegamos perto para oferecer descanso. É um segundo olhar para descobrir se o outro está quebrado, né? Às vezes, quem senta do nosso lado está completamente quebradinho, né? Assim, porque tantas coisas acontecem. Mas
se a gente não olhar de novo, se a gente não observar, nós nunca vamos descobrir que o meu irmão que senta do meu lado está quebrado. E eu preciso ajudá-lo. Considerar é descobrir se o outro está enfermo, se está doente, e precisa ser, muitas vezes, colocado no colo. Mas quem para colocar alguém no colo? Quem para? Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para parar e pôr pessoas no colo e caminhar com elas. A última palavra, qual é a primeira? Eita, vocês já esqueceram da primeira. Qual é a primeira? A segunda? E a terceira? Você nunca mais pode esquecer o consideremos. Consideremos-nos, olhamos um para o outro para descobrir o que está acontecendo com ele e para estimulá-lo à prática das boas obras, ao amor e à prática das boas obras. Eu não devo olhar procurando imperfeição porque eu vou achar, eu não devo olhar procurando pecado porque eu vou achar, eu devo olhar procurando as necessidades, o que o outro precisa. A última palavra é? Eu ainda não disse, né? Eu vou dizer agora. A última palavra é congregar. Congregar. Congregar é a última palavra. E o que é congregar? Bem, congregar é muito mais do que simplesmente reunir. Nós estamos aqui reunidos. Se congregar é muito mais do que isso, do que reunir. É juntar-se, é misturar-se, é fazer ficar. Eu fiquei de boca aberta com essa expressão, fazer ficar. Congregar é fazer ficar. Porque às vezes tem muita gente querendo ir embora. Mas a gente não quer congregar para não dizer para a pessoa, fique, não vá embora. Eu quero ajudar você a caminhar. Faça de mim a sua muleta, mas não vá embora. Fazer ficar, isso é congregar. Então, o que devíamos fazer aqui, muito mais do que simplesmente sair de casa e chegar aqui, é observar uns aos outros. É congregar, é misturar-se. É poder ficar misturado mesmo, misturado. Isso é congregar. Congregar é estar perto, quando há necessidades reais. Hoje, irmãos, nós estamos aqui diante dessa mesa. A gente chama de comunhão. Mas a comunhão não é a mesa. A comunhão não está nisso aqui, nos cálices, isso, e nem no pão, mas isso representa o corpo e o sangue de Cristo derramado em nosso favor, derramado por nós. Isso é comunhão. Isso é andar junto. Então, será, e aqui vai uma pergunta, será que isso é apenas um ritual? Será que isso que a gente vai fazer aqui é apenas um ritual? Ou isso devia balançar nossa estrutura? Devia trazer consolo para a nossa alma, porque vamos nos lembrar do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus
foi preso, julgado injustamente, sentenciado sem ter nunca cometido nenhuma falta, nenhum pecado. Passado pelo meio da cidade de Jerusalém, subindo as ladeiras, carregando uma cruz, diante do povo que blasfemava dele. Depois, ser arrancado suas vestes. Eu sei que nos filmes, ele está sempre com um pano aqui, né? Mas não, foi tirado toda a veste, que era para mostrar a vergonha dele. Como homem, ele ficou nu na cruz, para que o povo todo risse dele, apontasse para ele. Mas a culpa de ele estar lá, sabe de quem era? Minha, sua. Os nossos pecados o levaram para lá. Então, queridos, hoje, nós estamos aqui, e hoje é um dia excelente para refazermos nossa comunhão com Deus, e um dia excelente para reatar, se estiver quebrada, a nossa comunhão entre nós, porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Eu sei que é possível que a gente procure só as pessoas que são perfeitas ou que parecem ser perfeitas. Eu sei que a gente procura aqueles que têm uma conversa maravilhosa, né? Que se vestem bem, para chegar perto, para andar com ele ou com ela. Mas não, nossa comunhão deve ser com todos, com cada um. Isso é verdadeira comunhão. Nós vamos comer o pão e tomar o cálice. Mas não podemos nos esquecer, entrar na presença de Deus, ter comunhão com Ele. É alguma coisa diária que chega até esse momento. Esse momento é especial. Mas sem os demais, esse aqui se torna apenas um ritual. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, porque sabemos que sempre o Senhor faz valer a palavra de Deus. O Senhor que habita em nós, Espírito Santo, faça toda a limpeza que precisamos, por meio da palavra do Senhor. Espírito Santo, nos dê vida mesmo, vida com o Senhor, vida para adorar, vida para congregar, vida para permanecer na tua presença, Deus. Abençoa cada pessoa que veio aqui hoje à noite. Que a gente possa voltar para casa, repetindo as palavras que ouvimos hoje. Que fique gravada em nosso coração e em nossa mente. E agora, Deus, quando a gente vai partilhar o pão e o vinho, que é uma recordação tão especial, porque representa o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus, que possamos tomar, sabendo que estamos na tua presença. Abençoa-nos assim em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
Amém, queridos?